uma pergunta que todos os pais me fazem no consultório. A criança nasce enxergando? Me fazem também essa pergunta. Olha aí! Não, ela não nasce enxergando a imagem definida. Ela enxerga o vulto, o escuro e o claro, tá? Ela escuta muito bem quando nasce e outros sentidos são mais importantes. A visão mais definida, mais focada a partir do 2º mês de vida. Outra coisa que também, não sei se te perguntam, mas para mim me perguntam qual será a cor dos olhos do meu bebê. Exatamente. Para nós realmente é uma imaturidade cortical, nível cerebral, e uma imaturidade ocular mesmo. E o olho, ele passa a ter um desenvolvimento no primeiro ano de vida. Por isso que a criança nasce às vezes com o olho azul e ela vai ficar com o olho castanho ou esverdeado, porque há esse período de maturidade ocular que você vai tendo o desenvolvimento ideal. Por isso nessa primeira infância é muito importante o exame oftalmológico, porque aí você vai diagnosticar as doenças que podem acontecer. Então essa definição de cor é até mais ou menos um ano de vida, não 6 meses. Não, um ano. Então não dá pra gente afirmar, porque você vai estar tendo aí uma pigmentação da íris ao longo desse primeiro ano. Tem algo que vai interferir ou é questão só genética? Não, é só genético, genético. Legal. E quando é a primeira consulta dessa criança com o oftalmo ideal? Eu como eu lido com criança e com crianças que têm glaucoma congênito, catarata congênita, a gente sempre pede para que seja o mais breve possível, sabe, Ale? Porque a gente pode, lógico, a criança faz o teste do olhinho na maternidade, muitas vezes a gente descobre, por exemplo, uma situação que acontece que é muito comum no consultório, quando a gente faz o exame de refração, que é o exame do óculos da criança, a gente identifica, por exemplo, que um olho ele tem mais hipermetropia que o outro, ou tem um astigmatismo, dependendo da situação, o olho que tem um grau que não é tão favorável pode desenvolver o que a gente chama de ambliopia. E ambliopia é o que o pessoal fala de olho preguiçoso. Então, quando você tem essa diferença de grau ou um grau muito forte na criança, se não diagnosticado precocemente, colocar o óculos nessa criança, ela pode desenvolver até problema de aprendizado, porque ela não vai ter a maturidade ideal e correta na visão. E é simples essa consulta? É simples porque é uma consulta tranquila, né? Lógico que você tem que dilatar o olho da criança para você poder fazer o exame completo. E quando ela não né? é alfabetizada, como se faz os testes? Então, os testes são primeiro o próprio oftalmologista. Então, ele consegue fazer o exame que é com a pupila dilatada, a gente sabe como é que tá o grau do óculos e sabe se o olho tá normal. Então, a gente já consegue ter uma noção se precisa de óculos ou não. E para a gente avaliar a visão, porque a criança não sabe ler, né, os números, nem as letras. Então, existem alguns testes que a gente faz, chamado teste de Teller ou teste ortótico, que a depender da situação a gente pede. O teste de Teller vai dar uma avaliação de visão, o quanto que possivelmente aquela criança enxerga, e o teste de ortótico para avaliar se tem estrabismo associado ou não. A depender da situação, o oftalmologista nem pede o teste, ele já coloca o óculos e pede o teste numa segunda consulta, para avaliar se com o óculos já teve um resultado visual legal. Tá. E como é complexo, né? Quer dizer, então já dentro do primeiro ano já é possível. Possível, então conseguiu, né? Já encaminha, porque para nós é muito importante. Por exemplo, glaucoma congênito é uma doença que pode cegar. E quais são os sinais principais? E é importante os pais estarem atentos. É uma sensibilidade muito exacerbada com a luz, é uma cor, o olho fica fosco, ele não é um azul tradicional de uma cor dos olhos azuis, não, é um olho que vai ficando sem brilho. Isso você vê a olho nu. Visualmente, é um olho que vai ficando opaco, e aí dá a sugestão de glaucoma e tem que encaminhar para o oftalmologista urgente, porque o glaucoma pode cegar. Então, quanto mais rápido for feito o diagnóstico, mais rápido vai ser feita a cirurgia e salvo aquele olho imediatamente. Você vê que, né, tudo é a prevenção, né? A prevenção é tudo. É tudo. Dentro da pediatria e também abrangendo a oftalmo, a gente tem doenças crônicas, né? Que às vezes ela é mais silenciosa, ela não vai aparecer uma alteração logo de início, mas não é por isso que o segmento e o controle dessa doença não tem que ser bem rigoroso. Por exemplo, diabetes juvenil. Né? Diabetes da infância, diabetes tipo 1, onde a criança diabética vai começar a ter os riscos que hoje a gente percebe um adulto diabético descontrolado. Então, uma criança diabética, ao longo do tempo,
pode sim, se não tiver um controle dessa doença, perder a visão. Sim, pode desenvolver retinopatia diabética. E é muito mais comum o diabético tipo 1 desenvolver uma doença como a retinopatia diabética, porque ao longo da vida ele tem diabetes. Então, porque está relacionado com o tempo de exposição do paciente na doença. Então, se é uma criança, um jovem, ele vai ter 80 anos de diabetes, diferente de uma pessoa com 70 que teve diabetes, e aí o risco dela piorar e progredir é muito menor do que um jovem. E a importância do acompanhamento, não só oftalmológico no endocrinologista, no pediatra, endocrinopediatra, para fazer o acompanhamento dessa alimentação, desses exames laboratoriais. Veja que de novo é multidisciplinar. E a gente volta pelo mesmo caminho, né? Que é a gente ter uma vida saudável, né? Sim. Perfeito.